Antes de começar a leitura aqui, quero falar para vocês a diferença entre pensamento e consciência. Porque pensamento é demônio falando e consciência é sua alma te alertando. Então vamos dar um exemplo com uma história. Imagina que tem uma mãe que ela está desempregada, está numa situação difícil e ela tem um filho. Como é que Satanás vai usar essa situação por meio dos pensamentos e dos 5 sentidos para fazer essa mulher cometer um pecado e acabar destruindo a vida dela? Então, ela não tem comida em casa, a filha dela já está magra e está chorando. Então, com os olhos, ela vai ver que a criança está magra, está chorando, com a audição ela vai ouvir, e aí Satanás vai começar a jogar pensamento na cabeça dela. Eu estou desempregado, não tenho condições de fazer nada pelo meu filho, e se eu roubar uma caixa de leite? Não é errado se eu roubar, afinal, eu estou fazendo isso para alimentar o meu filho. Pior é se ele morrer. Então Satanás está jogando esse pensamento na cabeça dela, se passando por ela. Por isso que ele fala, eu vou, eu isso, eu aquilo. E aí começa a vir a vontade de ela começar a fazer isso, de querer ir roubar uma caixa de leite. E aí, para agravar mais a situação, Satanás vai lá na criança e começa a falar na cabeça dela para pedir também comida. E aí a criança fica esgoelando lá, pedindo por comida. A mãe fica mais aflita ainda, os sentidos dela vai aflorar mais, porque vai ser Satanás colocando esses sentidos nela. E aí ela já começa a cogitar em realmente ir roubar. Porém, essa mulher ela tem uma consciência, então a consciência vem e fala não. E aí o que acontece quando a consciência vem e fala não? Aí o pai também deixou o raciocínio. E aí ela começa a raciocinar o porquê de não fazer essa obra de roubar o leite. Então ela começa a raciocinar. Ali já é ela mesma, a alma vivente. Se eu roubar e for pego, a minha situação vai ser pior, porque eu vou ser preso, o meu filho vai ser levado para o orfanato e a situação vai ficar pior ainda. Então eu não vou fazer isso. Então a consciência veio, o raciocínio esmiuçou a direção da consciência e assim ela chegou numa conclusão sábia de não obedecer esse pensamento de ir roubar. Porque quem estava colocando aquele pensamento era o inimigo para acabar destruindo mais e mais a vida dela e mais afundar ela. Então o pai ele deixou a consciência para que por meio dela você chegasse a uma conclusão sábia que é de acordo à vontade dele. Então pela consciência ele vai te trazer aqui para a palavra dele, porque é a palavra dele que vai te salvar. Porém o inimigo, por meio desses negócios químicos na comida, aquele negócio que ele injeta nas pessoas através de uma agulha, acaba com que as pessoas não ouçam mais a consciência, agora fica só ouvindo o pensamento. E aí Satanás trouxe o álcool, as drogas, e tudo isso com o objetivo de deixar a pessoa lesa da mente, confusa, sem raciocinar mais. Agora ela é só dirigida pelos pensamentos, e é os pensamentos que é Satanás agindo ali, conduzindo essa pessoa para o pecado, para fazer a vontade dele. Então essa é a diferença entre pensamento, que é demônio falando, consciência, dando uma direção, e o raciocínio é o que faz a pessoa entender o porquê ela não deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Então quando você anda conforme o seu raciocínio, e ainda mais se o seu raciocínio for conforme a palavra, e você andar assim, aí você vai estar andando perfeitamente conforme a palavra diz, porque você vai raciocinar, vai se lembrar que a palavra diz não faça tal obra e você vai obedecer à palavra. Quando você anda assim, você está andando no Espírito. Só que para você andar assim no Espírito conforme a palavra, primeiro você tem que ter a palavra. Por isso que é importantíssimo você ler e ter o Espírito Santo, porque é ele que te dá o entendimento. E aqui no canal Azeite na Lâmpada e também no Espírito Santo Ministra, você tem o Espírito Santo. Porque aqui os seus olhos espirituais estão se abrindo, agora você está conhecendo a verdade. E nessa verdade que você está conhecendo aqui, nesses 2 canais, você deve permanecer. Porque nessa verdade tem a vida eterna e vai te levar para o reino espiritual do Pai, quando tudo se acabar. Então continue aqui e assista todos os vídeos dos 2 canais. E assim você vai crescer muito espiritualmente e o Espírito Santo vai estar caminhando com você até o arrebatamento acontecer. E se porventura e infelizmente você chegou aqui depois do arrebatamento, ainda há salvação. Então assista todos os vídeos e você vai aprender o caminho o qual você deve seguir na tribulação e você vai ser salvo sim. Por quê? Porque quem te trouxe aqui foi o Pai. E se ele te trouxe aqui é porque ele sabe que se você obedecer, você vai ser salvo. Então,
ande conforme o raciocínio, pois esse é o culto racional. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que saibeis qual é a agradável e perfeita vontade do Eterno, que é através da palavra dele, quando o Espírito Santo te abre o entendimento, quando você vem se alimentar da palavra. Então, guarde um momento para você ler a palavra, e não um momentinho, meia hora, uma hora. Leia bastante, muito, para que assim você esteja sempre alimentando sua alma e também esteja ouvindo os vídeos do canal Azeite na Lâmpada inteiro. Não assista só uns pedaços, pouco. Assista inteiro para que você entenda, e assim você estará na vida eterna. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim, e juraram pelos que não são deuses, quando os fartei. Então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Então essas pessoas, em vez de ela buscar a palavra do Eterno, elas foram para as meretrizes, elas foram para as quatro paredes, ela foi para as religiões. E lá nas religiões, as pessoas não estão buscando a vida eterna, mas estão buscando os seus bens materiais, os seus desejos e suas vontades para este mundo. Mas vida eterna, nada. Então, as religiões que tem no mundo, todas elas, as ocultistas também, e também a evangélica e a católica, todas as religiões do mundo só se preocupa e só ensina a ter uma vida neste mundo, a resolver as diversidades deste mundo. Somente isso. Nada de vida eterna, nada da palavra do Altíssimo. Por isso que todas as religiões do mundo, todas, não vai te salvar, vai te condenar ao lago de fogo, porque quem criou todas as religiões ocultistas e até mesmo evangélica e católica foi Satanás. Ele criou a teologia, ele criou diversas religiões para fazer com que você ande nesse entendimento a qual as religiões trazem, e esse entendimento é mundano. Por isso que as pessoas que estão em todas as religiões aí fazem as suas obras lá. Por exemplo, acende uma vela para o santinho, depois que acendeu, agora pronto, fiz a minha parte com o meu Deus aqui, agora vou viver minha vida e vou fazer o que eu quiser, correr atrás dos meus sonhos. Mas e a vida eterna? Aonde está nessa história? Essa pessoa está completamente perdida e condenável. Então o que vai te tirar da condenação é a palavra do Altíssimo. Então tem que vir, né? Porque foi Yahushua que morreu por você. Ele é a palavra. Ele vai te tirar da condenação do lago de fogo. Se você não vir para a palavra do Altíssimo e não se limpar da sujeira de Satanás, que é o entendimento desse mundo aqui, porque quem tem o entendimento mundano, que é de Satanás, acaba tendo a natureza maligna de Satanás. Está nas trevas, mas a palavra do Altíssimo é a luz, e quando você se alimenta dela e seu entendimento é renovado, agora você recebe a natureza divina do Pai. E assim você escapa da corrupção que pela concupiscência há neste mundo. Então o que acontece? Quando Adão e Eva comeu do fruto proibido lá que o Eterno falou para que eles não comessem, porque eles iam morrer, eles realmente morreram, mas não estava falando da morte da carne, mas estava falando da morte espiritual. Que quer dizer o quê? O Pai saiu deles, porque ele é a vida eterna, e quem entrou nele foi Satanás, quem entrou neles. E Satanás é a morte. E assim, toda a posteridade de Adão que nasceu neste mundo aqui, nasceu com Satanás, nasceu morto. Todas as pessoas já nasceu condenadas ao lago de fogo. Então, o Pai enviou seu Filho para que morra pelos seus pecados, pague a sua dívida, e assim por meio dele você pode sair dessa condenação do lago de fogo, vindo para a vida eterna. Então é para isso que você tem que aceitar Yahushua HaMashiach, que é o verdadeiro nome do Filho, reconhecer o Pai como o único Deus e obedecer a palavra dele. Ele é o único Criador, o seu Criador, ele é o seu Pai. Então ele fez toda essa obra de vir aqui ao mundo e morrer por todos nós, porque ele quer que os seus filhos voltem para casa. Nós estávamos naquela rebelião de Satanás, porém nós nos arrependemos quando ele veio fazer um conserto. Satanás e os demônios, eles também tiveram essa oportunidade de se arrepender, mas eles não quiseram, e por isso que eles não têm perdão. Mas você, anjo arrependido, você tem. E o seu perdão está na palavra. Se você não vir para a palavra e não vir para o canal Azeite na Lâmpada do Espírito Santo Ministra, você não vai tornar a vida. Vai continuar na condenação eterna. E se você continuar assim até o arrebatamento acontecer, você não vai subir. Vai continuar sujo, morto espiritualmente. E na tribulação, para você tornar a vida, é somente você morrendo pela sua fé em Yahushua HaMashiach.
para que sua alma seja purificada e assim o Pai, pela palavra dele, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, possa te reviver, porque a vida está no Filho e o Pai deu ao Filho o poder para ressuscitar as pessoas no último dia. Então você precisa estar aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra e precisa estar se alimentando da palavra do Altíssimo. Do contrário, é condenação e morte eterna, lago de fogo, juntamente com os demônios e Satanás. Então esses demônios que não se arrependeram lá no reino do Eterno, quando eles tiveram a chance, esses mesmos anjos caídos, eles nascem aqui também nesses corpos de carne. Tem pessoas que você vai ver na rua andando aí que são demônios. E não dá para você perceber que são demônios ali, porque eles agem naturalmente. Então o que acontece? Muitos desses anjos caídos estão lá no poder e outros estão em posições mais baixas. Por que isso? Porque uma potestade vem, cria uma religião, e aí esses anjos caídos vai nessa religião, nesse grupo lá, adorar aquela religião para influenciar você, anjo arrependido, a participar também. Esses anjos caídos também ficam levantando o ateísmo, teoria da evolução, Big Bang. Então esse grupo que fica defendendo mentiras com unhas e dentes, mentiras óbvias, e você não entende por que aquela pessoa fica defendendo uma mentira, é porque eles são anjos caídos. Esse é o objetivo deles. Então o objetivo desses anjos caídos que estão numa posição mais inferior, uma posição de uma pessoa humilde, vamos dizer assim, o objetivo deles é influenciar você a sair da palavra e ficar no erro. Então às vezes você está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra ouvindo, e aí vai ter um anjo caído aí na sua casa que vai estar te tirando, falando que é mentira, falando que não tem nada a ver. Então você tem que estar atento. Você não sabe se quem está aí na sua casa é um, se o seu amigo é um. É para você ser prudente como a serpente e simples como uma pomba. Então o que acontece? Você vai ser astuta de ver isso, mas também não é para você atacar a pessoa, é para você ser simples, ficar só atenta, não deixar ninguém ficar te influenciando. A sua única verdade é a palavra do Altíssimo, é ela que vai te salvar, não é opinião de ninguém, não é religião. Então o que acontece? Para as pessoas que ficarem para a tribulação, que ficaram na tribulação, vai ter anjos caídos também, influenciando as pessoas a fugir, a ir buscar algum homem, a querer salvar a sua vida fugindo. Então eles vão tentar influenciar através da mentira. Então vai ter engano de todas as formas. Então é para você estar aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, porque aqui você vai ver a verdade, porque aqui contém a verdade, e a verdade é a palavra do Eterno, o Espírito Santo. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Então o que acontece aqui? Mulheres são religiões. Então esse cavalo aqui é um homem que tem um demônio assentado nele, que está usando ele. É um demônio que está usando os homens que estão no púlpito. É o demônio que está usando um homem que está numa mesa. É o demônio que está usando um homem no espiritismo, na macumba. É um demônio que usa esses líderes espirituais que estão ali na frente das religiões. Esses demônios aí usam os homens como cavalos. E as religiões são as mulheres. Então o que ele está falando aqui, que eles ficam rinchando cada um a mulher do seu próximo, quer dizer o quê? Que esses demônios e os integrantes dessas religiões ficam sempre tentando arrecadar mais membros para suas religiões, para que mais anjos arrependidos sejam influenciados, entrem nessas religiões e sejam condenados juntamente com eles. E um fica querendo tomar uma da outra. E outros ficam falando para vir para minhas quatro paredes, para ganhar mais dinheiro. Então, no fim, o objetivo não é salvação e vida eterna. As religiões só querem condenação e mundanismo, vida boa aqui neste mundo, nesse plano material. E aqui tudo será destruído e lançado no lago de fogo. Então, se você buscar uma vida aqui, você vai colher o lago de fogo, porque a palavra diz assim, que o Pai não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então se você está plantando para este mundo, você vai colher este mundo, lago de fogo. Agora se você deixa de plantar aqui, mas planta lá no reino do céu, isso é, você busca a vida eterna, você vai ganhar o mundo vindouro, que é a vida eterna. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então o que é uma nação? Então ele falou que há uma nação como esta. Então o que ele está falando aqui, o Pai, através da sua palavra? Que o entendimento que tem na religião, aquilo ali é um reino.
E quando as pessoas começam a se alimentar desse entendimento, que é essa religião, se torna uma nação. Porque a nação são as pessoas que congregam naquela religião. E essa religião são as mulheres. E aí, quando as pessoas estão congregadas nessas religiões, e aí fica uma querendo tomar os membros uma das outras, para que assim a sua nação cresça, a sua religião cresça. E aí quando um integrante líder já está nessa nação e tem outro lá que quer ser líder e acaba tendo um conflito, ele vai lá, cria outra nação, outra religião. E assim vai crescendo o reino de Satanás, nessas nações, nessas religiões. E assim vai se diversificando. Ou seja, criando mais armadilhas para os anjos arrependidos caírem. Pois se ele não quer participar dessa religião, dessa nação, ele cai em outra. E como já tem esse intento no homem de buscar uma religião, ele sempre vai estar enlaçado numa armadilha. Agora, se ele viesse para a palavra do Altíssimo, ele não estaria nessas armadilhas, nesses laços, nesses covil de Satanás, nesse cativeiro. Estaria livre, porque ele fala que ele é a porta. E aqueles que entrarem por ele, que ele é a porta, a palavra, sairá e encontrará pastagem. Quer dizer o quê? Vai sair desse mundo, dessa vida mundana, desse reino de Satanás. Vai sair da Babilônia, porque as religiões é uma bagunça. Vocês não encontram a salvação lá. Vocês encontram condenação, morte eterna. Então tem religiões que pegam o país inteiro. E aí já nesse caso já não vai ter divisão. Porém, não tem a palavra do Altíssimo. Portanto, não tem salvação. Tem mentira, engano e condenação. Então tem que vir para a palavra do Altíssimo. É ela que vai te tirar deste mundo. É ela que te tira da apostasia, da mentira, do engano. Porque aqui, com a palavra do Eterno e o Espírito Santo, você pode ver claramente, não com esses olhos carnais, mas com o entendimento. E aí você vai saber o que você deve fazer para alcançar a vida eterna. Porque a palavra, ela esclarece os seus olhos espirituais, que é o entendimento. Então você tem que vir aqui para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, porque aqui o entendimento já está aberto. O Espírito Santo já abriu. Então entenda, essa variedade de deuses não vai salvar ninguém. Pelo contrário, vai condenar. O que vai salvar a sua alma do lago de fogo é a palavra do Altíssimo. Foi Yahushua que pagou pelos seus pecados. Não foi Buda, não foi Alá, não foi Shiva, não foi Brahma. Foi Yahushua. Ele é a palavra do Altíssimo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem como ir ao Pai se não for pela palavra dele. Tem que vir para a leitura, tem que se alimentar da palavra. E esteja aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra, porque aqui tem a vida eterna. Então só existe um único Criador, o Altíssimo, o Eterno, Soberano, que é o da salvação, vida eterna, o qual nos trouxe a palavra. E pela palavra dele, ele criou o mundo. E pela palavra dele, ele vai salvar você. Por isso que ele é o Criador, o Soberano, o Eterno, o Altíssimo. Porque nenhum Deus faz o que ele faz. Ele é a vida eterna. Ele criou tudo, até os demônios, até Satanás. Mas ele não criou nessa condição de ser demônio. Eles que se rebelaram e eles que não se arrependeram. Subi aos seus muros e destruí-os. Porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Então ele falou aqui para destruir os muros. O que é o muro? O muro é onde a pessoa está alicerçada, naquele entendimento que ela recebeu naquelas práticas dessas religiões. E aí vai destruir esse muro, uma destruição final. E vai ser tirado os ramos, que quer dizer o quê? Que é quando aconteceu o arrebatamento. E pelo arrebatamento, todos verão que a palavra do Altíssimo era verdade. E não essa religião falsa aí, porque a palavra do Altíssimo não é religião, é salvação e vida eterna. E assim, da mesma forma, você agora, vendo a verdade, os ramos da sua religião saiu também. Porque essa sua religião não pertence ao Senhor. Porque, mais uma vez, a palavra do Altíssimo não é religião, é salvação e vida eterna. A palavra a qual está sendo dirigida a vocês é do Altíssimo, do Soberano, o Poderoso. Não é de uma religião mundana, de anjos caídos, que não pode fazer nada pela sua alma. Tudo que eles fazem aqui é através do engano, onde eles conduzem vocês a terem uma vida se preocupando apenas com essa vida. Mas depois que acabar essa vida, quando você morrer, ou quando acontecer o arrebatamento, essa religião a qual você serve não vai servir para nada, porque não vai fazer você subir. O que vai fazer você subir no arrebatamento é a obediência
a palavra do Altíssimo, o Poderoso, porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Quer dizer o quê? Ele falou aqui, porque não são do Senhor. Então, quando aconteceu o arrebatamento, aqueles que não são do Senhor não vão subir. Por isso não subiram, porque não é do Senhor. Isso é bem óbvio. Então, o que acontece? Você está aqui agora. O Senhor está te chamando. Você encontrou o canal Azeite na Lâmpada. Então, aqui, você vai ser do Senhor. E você vai subir. Se você obedecer o que o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra, mostra, revela na palavra do Altíssimo. Porque quem está falando é o Espírito Santo. E ele fala a verdade. E o que dele recebemos é verdadeiro. E não é mentira. Ele é a vida eterna. Então, essas pessoas que não pertencem ao Altíssimo é porque elas houveram aleivosamente. Elas foram enganadas por causa da religião, do homem, desses guias. Não confiou na palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que tem o poder para te purificar, te santificar e te levar para o reino dele. Porque a palavra dele criou o mundo. Ele é o Criador, vocês têm que entender isso. Ele é o poderoso, o Altíssimo, o soberano. Se você não servir ao soberano, vai servir a quem? Aos falsos deuses, os fracos, os caídos, que não pode fazer nada nem mesmo por eles, porque a condenação está vindo e nem o próprio Satanás vai se livrar. Quem dirá livrar você? Servindo a ele nessas religiões falsas, tem que vir para a palavra do Deus Altíssimo, o poderoso. É ele que vai te salvar do lago de fogo. Porque as pessoas vão nas quatro paredes ou vão em qualquer lugar, acham que está ouvindo a palavra do Eterno. Se fosse a palavra do Eterno, igual o Eterno fala na palavra dele, essa pessoa mudava a sua natureza. Essa pessoa nascia de novo, era nova criatura. Mas você mesmo pode olhar dentro de você. Se alguém fazer mal ou falar mal de você, o que é que ocorre dentro de você? Não é o desejo de fazer mal também? Essa aí é a natureza do Eterno? Se você estivesse ouvindo a palavra do Eterno, não existia isso dentro de você. É claro que esse líder que você está seguindo não tem o Espírito Santo, porque senão sua vida teria mudado. E por que não mudou? Porque ali não é o Espírito Santo. Está bem claro. Olhe para dentro de você mesmo e veja. Então a religião não muda o interior, somente o exterior. E a mudança exterior não vai te salvar. Então o que muda é a palavra do Altíssimo, porque ela é uma espada de dois gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela corta juntas e medulas e revela o que está dentro de você, a maldade. E aí você vendo a maldade que está em você, você se converte à palavra, porque ela é boa, e tira esse mal de você, esse demônio. Então é a palavra dele que vai te purificar. Não tem como uma religião do mundo te purificar. Você continua sendo uma pessoa má. É só acontecer alguma coisa ruim na sua vida, alguém fazer uma coisa ruim com você, que você vai lá e revela a sua natureza pecaminosa, sua natureza mundana. Mas a palavra do Altíssimo não. Aqueles que renovaram o seu entendimento e agora têm a natureza do Altíssimo, é de um espírito só. Não tem sombra de variação. É sempre a mesma. Pagando o bem, pagando o mal com o bem. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos a espada, nem a fome. Então a palavra do Altíssimo, ainda que muitos anjos caídos venham negar que aqui não tem o Espírito Santo e que aqui não está certo, a palavra do Altíssimo é a verdade. E ela está dizendo que virá fome. Fome do quê? Fome e sede da palavra do Altíssimo, quando acontecer o arrebatamento. Quem ficar vai sofrer muito aqui. Vai buscar a palavra do Senhor. E se essa pessoa não clamar por misericórdia, ai dessa pessoa que não clamar por misericórdia. Porque essa pessoa que não clamar, os anjos não trarão ela aqui para o canal Azeite na Lâmpada e nem para o canal Espírito Santo Ministra. E ela não vai achar salvação, ela vai ser condenada. Então ai daquele que não clamar nesse dia. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhe sucederá. Ou seja, naquele dia ele vai ter fome. Ele vai ver que realmente os muros foram quebrados. O muro foi derrubado. E seus ramos fugiram. Ou seja, aquela confiança, a palavra que estava em você fugiu. Não serviu de nada, foi como o vento. E naquele dia a pessoa vai ver que realmente o que ela estava fazendo foi tudo em vão. E aí onde as pessoas vão vir para o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada, para cumprir a palavra que está no Apocalipse. Que naquele dia os que se dizem judeu, mas mente e não são, virão e prostrarão a teus pés e vê que o Senhor os ama.
Portanto, assim diz o Senhor, o Eterno dos Exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha. Eles serão consumidos. Então, essas pessoas que confiam na sua religião e que vêm ficar falando também mal do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo Ministra, nesse dia vai queimar a língua. Porque o Espírito Santo está aqui, ele está falando o que vai acontecer e as pessoas não estão acreditando. Mas quando acontecer o arrebatamento, aí vão ver a verdade. E vão voltar aqui de joelhos, chorando. E vai ter que obedecer o que o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra diz. Porque é o Espírito Santo que está falando, o Espírito da verdade. É ele que vai te salvar. Isso é, se a pessoa não voltar para o canal Espírito Santo Ministra e nem para o azeite na lâmpada, e se dobrar o joelho diante da palavra do Eterno, e obedecer e não negar o nome, essa pessoa vai ser consumida com fogo, com lenha. Essa pessoa vai servir de lenha no lago de fogo. Então essa pessoa vai ter que dar vida, porque o que vai sobrar depois do arrebatamento, agora é só dando a vida. Porque agora não tem mais a palavra, está com fome, está com sede, não tem mais a palavra, não tem mais o Espírito Santo, só restou 2 canais. E ali onde a pessoa vai ter o alimento, a forma dele ser salvo, que é dando a vida. E você não vê em lugar nenhum alguém falando dessas coisas. Então, se a pessoa não ouviu os 2 canais, como é que ela vai estar preparada naquele dia? Como é que ela vai saber o que fazer para ser salva? Ela vai estar perdida. Então é para... se esse dia ocorrer e você ficar, pega os 2 canais, começa a ouvir, assistir e enviar para os outros amigos, para as outras pessoas. Espalhe, fala, tem a solução, tem a saída. Vamos se juntar, vamos se reunir e vamos lutar para a nossa salvação. É isso que tem que fazer. Então o que acontece? Isso aqui é para quem está na tribulação, para quem não subiu. Ele diz aqui, converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. Que quer dizer o quê? Você vai aprender aqui o que o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministro está dizendo, vai levar consigo as promessas do Altíssimo e também o nome verdadeiro do Filho, que é Yahushua HaMashiach. E nessa hora aqui que você vai estar sendo consumido como lenha, que é a hora que vai ser a sua tribulação, onde o demônio vai estar te torturando, tentando fazer você negar o nome de Yahushua, você vai estar aqui falando fogo, falando a palavra do Altíssimo, porque é ela que vai te fortalecer para que você não negue o nome de Yahushua. Em vez de você negar o nome de Yahushua, você vai estar fazendo o quê? Vai estar confessando o nome dele, vai estar confessando a palavra. E ela vai te manter de pé e os demônios não vão conseguir fazer com que você negue o nome de Yahushua. Você vai morrer sendo fiel. E eu quero lembrar vocês que quando estiver chegando perto de vocês morrerem nessa tortura, os demônios vão, por meio de um óculos de realidade virtual, um óculos não como os de hoje aqui que se pode ver, mas um mais tecnológico, muito mais avançado. Neste óculos eles vão transportar vocês para uma realidade virtual aumentada. Então os demônios eles já estão pegando suas informações através dos celulares, através das câmeras, das conversas nas redes sociais, as suas vozes, as informações de parentes e amigos. E quando chegar nessa hora aí, ele vai jogar essas informações nessa realidade virtual, vai processar o mundo e ali vai ter o que você sempre sonhou na sua vida carnal, terrena e mundana. E o que acontece? Isso vai simbolizar o que aconteceu com a mulher de Ló. Os anjos disseram para não olhar para trás, mas a mulher de Ló, ela olhou para trás para ver se realmente a cidade estava sendo destruída. E se não estivesse sendo destruída, ela ia voltar para a vidinha mundana dela. Mas a cidade estava sendo destruída e ela virou uma estátua de sal. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nessa realidade virtual aumentada, onde vai ter o que você sempre quis quando você estava vivendo neste mundo antes do arrebatamento, ali vai ser a sua prova. Será que realmente você se arrependeu? Ou você só se arrependeu porque viu que o arrebatamento aconteceu? Se o arrebatamento não tivesse acontecido, você continuaria arrependido? Não. Então o que acontece? Ali é sua prova para ver se realmente você está arrependido. Satanás vai te devolver a sua vida infinitamente melhor do que a que você tinha aqui, porque nessa realidade virtual você vai ter tudo o que você sempre quis, inclusive voar, ter poderzinho, estar em um mundo medieval, lutando contra monstros, o que for que você sempre desejou. E se você viver nessa vida artificial, ali você está negando Yahushua HaMashiach. Então quando chegar nesse momento, não é para você viver nessa vida. Não é para você interagir com ninguém. Não é para você interagir com os sons dos ambientes.
não é para você fazer absolutamente nada. Assim que você perceber que você está neste mundo, nessa realidade virtual aumentada, você vai simplesmente fechar os seus olhos. Se tiver um local para se esconder, você se esconda. Se não tiver, você fecha os seus olhos, se ajoelha e começa a orar em voz alta e ignora tudo. Ignora tudo. E tenha esse entendimento que você estava prestes a morrer. Então, você vai estar orando lá e uma hora o seu corpo terreno vai morrer. E quando o seu corpo terreno morrer, a sua alma vai sair, os anjos vão te pegar e vão te levar para o reino do eterno. E se você não morrer naturalmente, os próprios demônios vão te matar, porque eles vão perceber que você percebeu que ali é uma realidade virtual aumentada, que você não vai participar daquela vida. Então eles vão te matar ou você vai morrer por causa dos danos que você recebeu no corpo através da tortura. Então Satanás ele vai tentar fazer com que você negue o nome de Yahusha através da tortura, e pela tortura a palavra do Senhor, o Altíssimo, o Soberano, vai te fortalecer para que você não negue o nome de Yahusha. Então ele vai vir com a realidade virtual aumentada no final da sua vida, para tentar te enganar através dessa mentira. Então essas são as armas que Satanás vai usar, e nenhuma delas vai funcionar, porque você está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Então, essa nação são os demônios, são os anjos caídos, que ele vai vir para torturar essas pessoas. E por que essa pessoa não entenderá e ela vai ignorar? Porque esses demônios, essas pessoas, esses anjos caídos, que está torturando, ela vai mandar você negar, vai mandar você fazer algo, e você vai ignorar. É como você não está entendendo o que ela está falando. É porque você não vai obedecer. Então você não tem de obedecer, você tem de acreditar no que está escrito. No que você tem de fazer, não negar o nome de Yahushua. É sempre ficar falando as promessas do Eterno, a palavra dele. E aí você não vai obedecer o que esses demônios estão querendo fazer, que é que você negue. Então quando chegar essa hora de você entregar a sua vida e morrer pela sua fé no Salvador Yahushua HaMashiach, o que acontece? Vocês vão ter que fazer como Yahushua fez. Ele não revidou, ele não resistiu, ele foi pacificamente. Bateram nele, torturaram ele, zombaram dele. E quando chegou a hora dele ser crucificado e colocaram o prego na mão dele lá, ele não ficou tentando tirar a mão para não pregar. Ele deixou a mão lá. Então é para você se entregar e não resistir em nada. Você tem que entender que você tem que morrer. Se você não morrer e ficar resistindo, você vai estar negando o nome de Yahushua HaMashiach e vai ser condenado. Então, essa tribulação a qual você vai passar, ela vai durar um tempo, mas ela vai acabar. E depois que ela acabar, você vai ser levado para o reino do eterno, onde tem a paz eterna, a felicidade, onde não vai ter mais dor, nem choro, nem tristeza. Agora, se você negar o nome de Yahushua, porque você quer ter um pouquinho de paz, e é pouquíssimo mesmo, porque os demônios vão continuar torturando você, e depois você será lançado no lago de fogo, e lá você vai ficar sendo queimado por toda a eternidade. E sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes. Então está falando aqui que ele tem uma aljava como sepultura. A aljava é as flechas. E a palavra diz que Satanás ele lança os seus dardos inflamados. Então o que vai ser a sepultura aqui para quem estiver na tribulação? É eles ficar falando, nega o nome de Yahushua, e se você negar, é a sepultura, lago de fogo. Então você não tem que obedecer ele, você tem que obedecer a palavra, se manter fiel até a morte, porque a palavra diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você não for fiel até a morte, você não vai receber a vida eterna, vai receber a condenação eterna. Então é para você ignorar tudo o que eles falar. É para você se concentrar apenas nas promessas e na palavra do Altíssimo. E fique clamando ela. Não é para você deixar pensamento algum vir. Agora é meditar nas promessas. Porque é a palavra do Altíssimo que vai te manter de pé. Então clame, não escute ninguém. Não escute o demônio. Escute a palavra. Clame ela, fale ela. Medite nela. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas. Abatê-las-ão a espada. Então o que acontece? As pessoas que ficarem para a tribulação, vai ficar esposa, vai ter filho, filha, mãe.
Então os demônios eles vão vir torturar todo mundo, porque todo mundo vai ter que passar por essa tribulação. E esses demônios eles vão colocar parentes que você ama na sua frente. E vai ficar falando, se você não negar o nome de Yahusha, eu vou torturar essa pessoa. E você tem que entender que ela também vai ter que ser torturada. Então deixa ela ser torturada, deixa ela morrer, porque ela tem que morrer para alcançar a salvação. Você não tem que ficar sentindo dó, pena. Deixa ser torturado. E entenda, ele vai ser torturado, mas eu vou encontrar ele lá no reino. Então deixa o demônio fazer o que quiser com seu filho, com sua mãe, com sua esposa. Porque você, quando morrer, e ela também, sendo fiel, você vai encontrar eles lá. E vocês vão ser uma família lá no reino. Porque no reino do Eterno, você vai poder escolher com quem você vai morar. No caso, você vai continuar tendo a sua mesma família que você tem aqui. Porém, sendo irmãos e morando aonde vocês quiserem. Numa casa na praia, num bosque bonito, numa montanha, seja lá onde vocês quiserem. Então não deixa sentimento algum te dominar. Ande pelo entendimento. Eles têm que morrer. Você tem que morrer, sendo fiel. Então eu estou falando isso porque o Pai já deu visões aqui de como é lá, como é a vida lá, no céu, no reino do Eterno. Então use esse entendimento para fortalecer mais ainda a sua alma, para que você queira ir para lá. E queira mais ainda estar com a sua família lá. As coisas que tem aqui neste mundo são semelhanças do que tem de lá. Porque Satanás ele não cria nada, ele copia. Então as coisas que tem aqui neste mundo material, ele trouxe de lá. Porque ele não se esqueceu de como é lá. Então ele trouxe aqui para este mundo para fazer com que você fique distraído, perdendo a sua vida com essas coisas materiais. Mas o que você vai perder aqui, você ganha lá, e de graça. E comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em quem confiavas. Abatê-las-ão a espada. Então, tudo aquilo que você buscou, tudo aquilo que você confiava e não confiou na palavra do Eterno, mas pegou a palavra do Eterno só para possuir as coisas neste mundo, isso aí vai ser tudo desprezado, você não vai dar mais valor a essas coisas. Você vai perceber naquele dia que isso aí não te salvou. Tudo que você buscou nesse mundo, para aquele dia não valeu de nada. É disso que ele está falando. E contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Com tudo isso que o ser humano fez com a palavra do Eterno, que usou a palavra do Eterno para ganhar dinheiro, para buscar prosperidade, para buscar o bem desse mundo, e até se divertiu de que desprezaram. Então, mesmo assim, o Eterno é tão bom que ele não veio com sua destruição final. Aconteceu apenas o arrebatamento, mas a destruição final vai vir depois. Ele deu essa chance para você se arrepender, enxergar que está errado e agora se encher da palavra dele, buscar a verdadeira, que é você mesmo vir ler a palavra dele e ouvir os dois canais, para dar sua vida. E a chance é os dois canais. Ouvir ele dia e noite, se encher, entender o que tem de fazer e dar sua vida. Porque senão, por isso que ele fala, e Yahushua fala, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Abreviar é tornar breve a vinda dele. Porque ele poderia, naquele mesmo dia do arrebatamento, acabar com tudo. Mas tem os escolhidos, tem aquelas pessoas que foram enganadas, que é por isso que ficou. Ele vai tornar breve esse dia do juízo final para acabar com tudo.